Bom dia, pessoal. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver aí um pouquinho sobre acréscimos e descontos, tá? Além disso, nós vamos ver aí juros simples e composto, que na verdade é a continuação do último assunto da semana passada, tá? Que era o que a gente estava vendo em sala de aula. Então, vamos lá. Então, como vocês estão percebendo aqui, o assunto ainda envolve porcentagem, certo? O cabelo está crescendo com o passar do tempo, em quarentena em casa, o cabelo está ficando grande. Então, olha só, gente. Aumentos e descontos sucessivos. Em virtude da elevação da taxa de inflação semanal, um comerciante atentou-se para a importância de aumentar os preços das mercadorias em 8%, visando a contenção de prejuízos. Na semana seguinte, em decorrência de outra crescente no índice inflacionário, se viu obrigado a aumentar novamente o preço das mercadorias na faixa de 12%. Determina o preço de uma mercadoria que antes do primeiro aumento custava R$ 55. Olha só, nesse assunto de aumentos e descontos, se eu só falar o conceito do negócio, fica complicado de entender, gente. É bem mais fácil a gente ver um exemplo, porque em cima desse exemplo a gente entende um pouco melhor. Quando fala aumentos sucessivos ou descontos sucessivos, é quando há mais de um aumento ou mais de um desconto em um determinado valor. Nesse exemplo aqui, está dizendo que houve dois aumentos, tá? Dois aumentos sucessivos. O primeiro aumentou 8%, como está dizendo aqui, ó, a informação. A mercadoria aumentou em 8%. E na semana seguinte houve um novo aumento, que foi um aumento de 12%. Ou seja, houve dois aumentos, um depois do outro. Dois aumentos sucessivos, certo? Então, houve esses dois aumentos sobre um valor de R$ 55. Então, antes do primeiro aumento, custava R$ 55 a mercadoria. Beleza? Então, é isso. A pergunta é, determine o preço de uma mercadoria que antes do primeiro aumento custava R$ 55. Depois que houve esses dois aumentos, esses aumentos sucessivos, né? Quanto passou a custar esse produto? Então, como é que eu faço esse cálculo, gente? E tem algumas formas de resolver, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui todas as formas que eu consigo enxergar para resolver isso, diferentes formas de resolver. E, gente, não é que vocês precisam fazer de todas essas formas que eu explicar aqui. Vocês fazem da forma que vocês acharem mais simples, que vocês acharem mais fácil, tá? Mas eu vou mostrar vários caminhos para resolver isso. Então, vamos lá. Primeiro que eu posso fazer é o quê? É calcular quanto é 8%, né? O primeiro aumento é de 8%. Eu primeiro calculo esse aumento de 8% sobre o valor de R$ 55, ou seja, eu calculo quanto é 8% de R$ 55. Aí tá aqui, ó, 8% que representa a multiplicação, R$ 55. Lembra que 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100, né? Então vai ficar 8 sobre 100 vezes 55. E se eu multiplicar isso aqui, ó, 8 vezes 55, eu vou achar a resposta 440. Repeto o 100 de baixo, né? E depois eu divido. Quanto é 440 dividido para 100? Se eu fizer essa divisão, eu vou achar 4,4. Ou seja, o primeiro aumento, né? O primeiro aumento na mercadoria de 8% aumentou R$ 4,40. Tá aqui, ó, R$ 4,40. Então, o produto que custava 55, quando houve esse aumento de 8%, ele passou a custar R$ 59,40, né? Eu pego os 55 e somo 4,40. Vai dar 59,40. Beleza, aí depois disso, que eu sei que esse produto, depois do aumento de 8%, custa R$ 59,40, agora eu vou pegar o segundo aumento, né? O segundo aumento é de 12%. Então, agora eu vou calcular 12% sobre o valor. E, nesse caso, o valor que ficou é de R$ 59,40, porque na questão diz que na semana seguinte, em decorrência de outro crescimento, outra crescente no índice inflacionário, se viu obrigado a aumentar novamente o preço das mercadorias na faixa de 12%. Esse aumento não foi sobre o valor inicial, não, é sobre o valor que ficou anteriormente, que foi de R$ 59,40, certo? Então, agora eu vou calcular 12% de R$ 59,40.
Ou seja, 12% vezes 59,40. Está aqui, ó. 12% vezes 59,40. Lembre que 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100. Aí vai ficar 12 vezes 59,40 dá 712,80, R$ 712,80. Pega isso aqui e divide para 100. Quando dividir, vai achar aproximadamente 7,13, tá? Essa vírgula só vai pular duas casas para a esquerda aqui, vai ficar 7,128, tá? Esse 128, esse 8 aqui fez um arredondamento para botou uma casa para a esquerda, né? Aumentou uma casa para a esquerda, então ficou 13, arredondando. Então dá R$ 7,13. Ou seja, o segundo aumento de 12% equivale a um aumento de R$ 7,13. Aí agora o que eu faço? Eu pego, somo 59,40 mais 7,13 vai dar 66,53, né? Tá aqui. Faz a soma. Achei aqui o valor depois dos dois aumentos, né? Dos aumentos sucessivos. Primeiro houve um aumento de 8% e logo depois houve um aumento de 12%. Ou seja, depois desses dois aumentos, o preço do produto vai custar R$ 66,53. Então tá aí, aumentos sucessivos, tá, gente? Uma primeira forma de resolver é dessa forma. Calcula as porcentagens separadas, né, do valor e depois vai somando e vai calculando dessa forma, tá? Beleza. Outra forma de resolver isso, de fazer essa questão, é fazer o seguinte, ó. Preste atenção. Como eu falei, se achar a primeira forma mais fácil de resolver, entender o melhor, faz daquela forma, não tem problema, tá? Eu só estou explicando aqui outras formas de resolver porque pode ser que para alguns seja mais fácil, tá bom? Então vai lá. A outra forma de resolver é o seguinte, ó. Primeiro, não teve um acréscimo no valor, não foi? Ou seja, não aumentou 8%, houve um acréscimo no valor. Então, olha só, primeiro caso que a gente faz aqui, primeiro acréscimo. Gente, os R$ 55 ele representa 100%, tá? É 100% do valor. Se eu vou aumentar 8% nesse valor, então tá aqui, ó, 100% mais 8%. E se eu faço 100% mais 8%, isso representa 108%. Aí o que é que eu faço? Eu calculo quanto é 108% do valor de 55. Dessa forma, nesse cálculo, eu já vou achar a resposta diretamente, tá? Eu já acho a resposta 59,40, que foi o que a gente achou aqui, ó. Tá aqui em cima. 59,40. Mas aqui, primeiro a gente faz o quê? A gente calcula os 8% em cima do valor, aí acha a porcentagem que aumentou, foi 4,40. E depois soma o valor original, que é 55. Aqui não, a gente faz o seguinte, já calcula a porcentagem toda em cima do valor. Dessa forma, eu já acho a resposta final. Eu não preciso fazer soma depois. Olha só. Então, 108% de 55, lembra que 108 é a mesma coisa que 108 sobre 100, tá? E se eu multiplicar 108 vezes 55, eu vou achar um número bem alto aí, tá? Aí eu pego esse número, divido para 100. Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar 59,40, tá? Na verdade, se eu multiplicar aqui 108 vezes 55, vai dar 5.940. Quando eu pegar 5.940 e dividir para 100, eu vou achar a resposta 59,40, tá? Observe que eu já achei a resposta diretamente. Então, no primeiro acréscimo, então eu posso fazer dessa forma, né? 100% mais os 8%, que é o que aumentou no valor do produto, tá? Aí, depois disso, eu vou fazer o segundo acréscimo, né? O segundo acréscimo. O segundo acréscimo, olha que aumentou 12%, não é isso? Então, gente, presta atenção no seguinte, ó. Esse 100% representa o valor do produto, tá? O total, tudo, o valor do produto, que nesse caso aqui, gente, lembre que agora é 59,40. Esse 100% do primeiro acréscimo é em cima do valor do produto original, que era 55. Então, aquele 55 representa 100%. Só que agora, esse 100%, o que representa isso? É todo o valor que está custando o produto, que é 59,40 agora. Então, é 100% mais o acréscimo de 12%. 12% que é o aumento que vai ter. E se eu fizer essa soma, vai dar 112%. Aí eu calculo quanto é 112% de 59,40, que é esse valor que ficou. Então, 112% é a mesma coisa que 112 sobre 100.
certo? Então, vai ficar 112 sobre 100 vezes 59,40. Quando eu multiplicar 112 vezes 59,40, eu vou achar aí aproximadamente 6.653. Então, vai ficar 6.653 dividido para 100, que é esse 100 que está aqui embaixo. Aqui é uma fração, lembre. Aí, quando eu dividir 6.653 dividido para 100, eu vou achar a resposta 66,53 centavos. Então, tá aí a segunda forma de resolver, tá? Depois dos dois aumentos, o produto vai custar R$ 66,53, que é a mesma coisa que a gente encontrou aqui atrás. Tá bom? Eu aconselho a vocês, gente, que vocês peguem uma folhinha de caderno e vai tentando calcular aí na mão mesmo, ou pega uma calculadora e vai calculando isso para vocês verem que vai dar certo, certo? Tá joia? Vão fazendo aí. Outra coisa, os exemplos que eu vou passar aqui, era bom vocês pausar o vídeo e tentar responder. Depois que vocês tentassem responder aí, conseguisse, eu sei que vocês vão conseguir, vocês voltam para o vídeo para ver se acertou, beleza? Tá aqui, gente. Então, eu expliquei duas formas de resolver isso aí, certo? Duas formas diferentes. Vamos para uma terceira forma, tá? Terceira forma. Aqui é só resolução tal. Podemos dizer que houve um aumento de 108% e depois 112%. Ah, tá. Isso aqui já é a terceira forma, olha só. Podemos dizer, terceira forma, podemos dizer que houve um aumento de 108% e depois um aumento de 112%. Por que um aumento de 108% e depois um aumento de 112%? Que é justamente esse 108 aqui, gente. Ó, no primeiro acréscimo, não é 100% mais 8%, dá 108%. Então, no primeiro aumento foi 108%. E no segundo, depois houve um aumento, né? No segundo aumento foi de 112%, que é os 100% mais os 12%. 112%. Aí, o que é que eu faço com esses dois valores? Né? Que eu sei que vai haver esses dois aumentos. Eu pego 108 e escrevo na forma decimal. Como é que escreve na forma decimal? Pega 108 sobre 100, né? Isso aqui, porcentagem representa divisão por 100. 108 sobre 100. E divido 108 e divido para 100. Quando eu dividir, vai achar 1,08, esse número aqui, ó. E depois eu pego 112 sobre 100 e divido. 112 dividido para 100 dá 1,12, que é esse número aqui, certo? Aí eu faço 1,08 vezes 1,12. Quando eu multiplicar esses dois números decimais, eu vou achar a resposta 1,21. Ou seja, isso aqui representa 121%. Aí o que é que eu faço? Eu só calculo quanto é 121% de 55, que é o valor do produto inicial. Porque aqui já está representado os dois aumentos. Por quê, gente? Porque qual é o erro que muita gente comete ao fazer uma questão como essa? Primeiro faz o quê? Soma 8% mais 12%. 8% mais 12% dá 20%. Aí calcula 20% sobre 55. Se faz dessa forma, fica errado a questão. Erra a questão, tá? Porque aí você está calculando os 12% sobre o valor inicial, que na verdade você não faz dessa forma. Você calcula os 12% sobre o valor que ficou depois do primeiro aumento, tá? Então, aqui, observa que quando eu fizer essa multiplicação vai dar 121%. Esse 121% é o que eu vou calcular em cima de 55. Olha aqui, ó, 121% de 55. Se eu calcular isso aqui, né, vai ficar 66,53. Eu acho a resposta. Então, observa aqui que esse cálculo aqui é menorzinho. É menorzinho. Só que vocês têm que atentar-se de como resolve isso. Beleza? Pega os 108%, multiplica pelos 112%, aí eu vou achar 121% da multiplicação, tá? E depois eu calculo 121% sobre o valor do produto, antes dos aumentos, certo? Então vai dar 66,53 centavos. Então tá aí as três formas de resolver, tá? Isso foi um exemplo de aumentos sucessivos, certo? Agora vamos para descontos sucessivos. Descontos sucessivos. Eu coloquei aqui, tem outra forma, gente, de resolver, então, na verdade, não é três formas, tá? Eu tenho 4 formas de resolver. Foi mal aí. 4 formas de resolver, que eu botei aqui, só que eu acabei esquecendo. Gente, tem uma formulazinha para me calcular
esses aumentos, tá? Uma formulazinha que eu posso utilizar, uma fórmula para acréscimo, acréscimo. Olha só, podemos usar a fórmula para acréscimos, que é essa formulazinha aqui que está aqui, ó. M é igual a capital C vezes 1 mais I, tá? O que é cada uma dessas letras, gente? O M representa um montante. Montante é o valor que você vai ter no final, depois do acréscimo. Ah, se eu peguei 55, aumentei 8%, no final vai dar quanto? Vai dar 59,40 centavos. Então, esse 59,40 centavos é um montante. É quanto vai ficar ao total depois do aumento. Ou depois do desconto, né? Então, M é o montante. C é o capital, que é o valor investido, né? Ou o valor inicial, que nesse caso aqui, nesse exemplo anterior, é R$ 55, né? Que foi quando o valor que começou o produto, né? Antes do aumento. E o I representa a taxa percentual, né? Quantos por cento está aumentando? Então, esse I aqui nesse exemplo, por exemplo, no primeiro acréscimo, representa 8%. I é 8%, que é a taxa percentual, certo? Se eu for aplicar essa formulazinha, vai ficar o seguinte, ó. M, que é o montante, que é quanto eu quero achar no final, vai ser igual a C capital. Capital é quanto? Capital não é R$ 55, então bota 55 aqui. Aí fica 55 vezes 1 mais a taxa. A taxa aí, observa que o primeiro acréscimo é de 8%, então esse I representa 8%. Vai ficar 1 mais 8%, né? Então tá aqui quando substituir os valores. M é igual a 55, que é o capital, vezes 1 mais 8%. Esse 8%, gente, é a mesma coisa que 8 sobre 100, né? Tá aqui, ó. Só fez substituir, repetiu tudo, e 8% é 8 sobre 100. Aí aqui o que é que faz? Divide quanto é 8 para 100. Quando dividir 8 para 100, vai achar a resposta 0,08. Aí quando eu achar essa divisãozinha aqui, eu vou somar esses dois valores. Quanto é 1 mais 0,08? Vai dar 1,08, né? Então tá aqui, ó. 55 vezes 1,08. Aí agora, para me achar o montante final, é só multiplicar 55 vezes 1,08. Quando eu multiplicar, eu vou achar 59,40, que é a resposta do primeiro acréscimo, certo? Aí a resposta. Se eu vou fazer o segundo acréscimo, utilizando essa expressão, essa formulazinha, é só fazer a mesma coisa, tá, gente? Ó, no lugar do capital lá, nesse caso agora, eu coloco 59,40, né? Porque vai haver um aumento, né, um acréscimo de 12% sobre esse valor que ficou, não é sobre o valor inicial, certo? É sobre esse valor aqui. Vai ficar 59,40 vezes 1 mais a taxa, que é 12%, aumentou 12%. Substitui esse 12% por 12 sobre 100, tá aqui. Depois divide 12 para 100, que dá 0,12. Soma 1 mais 0,12, dá 1,12, tá? Aí depois multiplica 59,40 vezes 1,12, que vai dar 66,53 centavos. Tá aqui a resposta. Achei a resposta do mesmo jeito, tá? Então, na verdade, aí eu botei 4 formas de resolver a mesma questão. Gente, como eu falei para vocês, cabe a vocês observar qual a melhor forma de resolver para vocês, tá? Então, adota essa forma de resolver e resolve. Ou pode resolver das 4 formas, vai de cada um. Beleza? Olha um detalhezinho aqui, gente, para facilitar a vida de vocês. Se aqui dentro fica 1 mais a taxa, se a taxa é 8%, isso aqui representa 0,08. Se aqui a taxa fosse 5%, aqui seria 0,05. Se aqui a taxa fosse 2%, aqui seria 0,02. Tá? Se for uma taxa percentual abaixo de 10, sempre vai ter esse 0,0. 0,077%, 0,099%. Se aqui for um número acima de 10, né? Aí aqui só vai ter o 0, e o número. Por exemplo, se aqui fosse, sei lá, 15%, seria 0,15. Aqui seria 0,15. É como aqui, ó, 12% é 0,12. 23% representa 0,23. Ah, 37% é 0,37. 50% é 0,50, 0,5, tá? Para facilitar a vida de vocês, porque, professor, é muito difícil fazer 8 dividido para 100. Essa divisão é muito complicada. Aí, para não precisar dividir, gente, é só se ligar nisso, tá?
ou se liga naquela questão lá de dividir por 10 por 100 ou por 1000, é só pegar a vírgula para o tanto de zeros para a esquerda. Por exemplo, se eu tenho 8 dividido para 100, eu vou pegar a vírgula para duas casas para a esquerda, né? Porque o 100 tem dois zeros. Se eu quero, sei lá, 15 dividido para 1000, 1000 tem 3 zeros, pega a vírgula para três casas para a esquerda. Pode fazer dessa forma também, certo? Beleza. Aí aqui, gente, temos um exemplo de descontos sucessivos. Descontos sucessivos. Lá foi aumentos sucessivos, tá? A forma de resolver, eu vou dizer a vocês, a forma de resolver é a mesma forma de resolver. Agora que ao invés de eu aumentar, ter um acréscimo no valor, vai ser uma diminuição no valor, né? Um desconto no valor. Olha só, vou tentar resolver bem rapidinho aqui, tá? Uma loja determinou a venda. Lembrando, gente, se o vídeo ficar um pouco longo, como eu já falei no vídeo anterior, vocês pausam o vídeo e vai comer alguma coisa, vai relaxar um pouquinho, depois volta, tá? Se ficar um pouco longo. Mas é assim mesmo. Se fosse em sala de aula, vocês iam ver aí 5 aulas direto, né? Praticamente direto. E aqui vocês só vão ver, tipo, não sei se vai dar 40 minutos ou 30 minutos, mas vai ver um tempinho, certo? Então se dediquem. Uma loja determinou a venda de todo o estoque de um eletrodoméstico, com descontos que atingem o percentual de 25%. Ou seja, uma loja vai vender seus produtos, né, seus eletrodomésticos, com desconto de 25%. Uma pessoa, ao comprar uma televisão no pagamento à vista, foi premiada com um desconto de 12% sobre a dedução promocional. Ou seja, gente, a loja já está vendendo os produtos com 25% de desconto. Qualquer produto, 25% de desconto. Só que essa pessoa aí, ela foi pagar à vista e foi premiada com mais um desconto de 12% sobre a dedução promocional. A dedução promocional é o desconto anterior, tá? Então, houve 12% de desconto sobre o desconto que já teve, certo? Se o aparelho sem os descontos era anunciado por R$ 1.200, qual o valor final com os descontos recebidos? Né? Se o aparelho sem os descontos era anunciado por R$ 1.200, qual o valor com os descontos recebidos? Então, vai lá. Tem aquelas 4 formas de resolver, tá? Aquelas 4 formas de resolver, que eu vou falar aqui tudo novamente, só que agora para descontos. E a forma de resolver praticamente é a mesma, gente. Só que agora, ao invés de eu ter um aumento no valor, eu vou ter um desconto no valor. Então, vamos lá. Primeira forma de resolver é aquilo. Primeiro eu calculo as porcentagens separadas sobre o valor, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou ter que calcular o primeiro desconto. O primeiro desconto foi de 25%. Então eu vou calcular 25% de 1.200. Aí eu vejo quanto é que vai ter desconto. Eu calculo 25% de 1.200 para ver quanto teve o primeiro desconto, certo? Então vai lá. Tá aqui, ó, 25% de 1.200, que é a multiplicação. 25% é 25 sobre 100, então fica 25 sobre 100 vezes 1.200. Multiplica 25 vezes 1.200, vai dar 30 mil. Pega 30 mil e divide para 100. Quando pegar 30 mil e dividir para 100, dá 300. É só cortar 2 zeros e 2 zeros fica 300. Ou seja, o primeiro desconto é de R$300. Gente, se teve um primeiro desconto de R$300, quanto ela vai pagar no produto com esse primeiro desconto? Então ela vai pagar R$900, né? Por que 900? Porque se o produto custa 1.200, vai ter um desconto de 300. Faz 1.200 menos 300. 1.200 menos 300 vai ter 900. Ou seja, depois do primeiro desconto, o produto custa R$900. Beleza? Então esse foi o primeiro desconto, R$300. Aí o produto fica custando 900. Só que aí como ela pagou à vista e ainda teve um desconto de 12%, aí agora eu vou precisar calcular esse segundo desconto, né? Esse desconto sucessivo. Que agora eu vou calcular 12% sobre os 900. Por que sobre os 900? Porque vai ser sobre a dedução promocional, sobre o valor que já tinha depois da promoção. Então vamos lá. Eu vou calcular 12% de 900. Então fica 12 sobre 100 vezes 900. 12 vezes 900 vai dar 10.800. Fica 10.800 dividido para 100. E se eu dividir 10.800 para 100, vai dar 108, certo? Então, ou seja, o segundo desconto vai ser de 108%, R$108. R$108.
Aí agora o que é que eu faço para mim achar o valor final? Eu vou pegar 900 e tirar 108 por desconto. 900 menos 108 vai dar 792, né? Então tá aqui. Esse é o valor que ela vai pagar no produto depois dos dois descontos, depois desses descontos sucessivos, certo? Depois desses dois descontos, ela paga R$ 792. Então tá aqui a primeira forma de resolver, tá? Segunda forma. A segunda forma, primeiro determina aqui, ó. Primeiro desconto. Os 1.200 representa 100%, né? O valor inicial, os 100%, que tem no preço do produto. Se primeiro tem um desconto de 25%, então se tem desconto, gente, eu vou retirar 25% do valor. Então eu vou tirar de 100%, eu tiro 25%. E se eu pegar 100% menos 25%, eu vou achar 75%. Observa que lá no aumento, no assunto de aumentos, aqui é mais, né? É 100 mais a porcentagem que está aumentando. Já que aqui é desconto, faz uma subtração de menos. 100 menos 25%, ou seja, 75%. Aí eu pego esse 75% e calculo sobre os 1.200. 75 de 1.200 é a mesma coisa que 75 sobre 100 vezes 1.200. Quando eu multiplicar 75 vezes 1.200 vai dar 90 mil. 90 mil dividido para 100 vai dar 900. Ou seja, no primeiro desconto ela vai pagar R$ 900. Lembre que dessa forma, resolvendo assim, eu já acho a resposta diretamente. Eu não preciso fazer aquela subtração, que é essa subtração aqui, ó, 1.200 menos 300 para dar os 900. Não precisa fazer isso, tá? Segundo desconto, aí nesse segundo desconto, já que é um desconto de 12%, esses 900 que ficou vai representar os 100%, tá? Representa os 100%, que é sobre esse valor que eu estou calculando. Então, esses 900 representam 100%, e desses 900 eu vou tirar 12%. Então, 100% menos 12% fica 88%. Aí eu calculo 88% de 900. Lembre que 88 é 88 sobre 100. 88 sobre 100 vezes 900 vai multiplicar 88 vezes 900 e o resultado divide para 100, que vai dar 792. Então tá aí a resposta, tá? Essa é a segunda forma de resolver. Terceira forma de resolver é da seguinte maneira, ó. Podemos dizer que houve um desconto de 75% e depois um desconto de 88%. Olha só, se eu pego os 100% menos 25 dá 75. Então primeiro houve um desconto de 75%. E depois houve um desconto de 88%, que é os 100% menos 12%, 88%. Aí eu pego esse 75 e esse 88, converto, transformo, na verdade, em número decimal, que vai ficar 0,75 e 0,88 e multiplico esses valores, né? 0,75 vezes 0,88, eu vou achar 0,66. Ou seja, ao total, eu vou pegar 66% do valor inicial do produto. Ou seja, eu vou calcular 66% sobre os 1.200. 66% de 1.200. Aí, quando eu calcular isso aqui, eu vou achar 792, que é o valor final aqui. Mesma forma, tá? Posso calcular dessa forma também. E a última forma é usando a formulazinha, né, de desconto. Aqui está, eu errei aqui, aqui está acréscimo, mas na verdade é desconto, né? Deixa eu só consertar aqui, rapidinho. Pronto. Então, beleza. Podemos usar a fórmula para desconto, que, gente, praticamente é a mesma coisa da outra fórmula, tá? M igual a C vezes 1 menos I. Só que ao invés de mais aqui, ó, que era 1 mais I, agora vai ficar 1 menos I, né? 1 menos a taxa. Lembre que M é o montante, C é o capital e I é a taxa. Aí vamos lá. Se eu pegar e substituir para mim achar o montante, gente, lembre que esse C é o capital inicial, né? Que primeiro eu vou dar esse desconto de 25%. Então, capital inicial vai ser os 1.200, bota 1.200 aqui, vezes 1 menos a taxa é de 25%, então menos 25%. Aí se eu substituir, fica isso aqui, ó, tá? 25% é 25 sobre 100, aí 25 sobre 100 é a mesma coisa que 0,25, como eu falei para vocês, 25%, 0,25. Então, 0,25. Aí, 1 menos 0,25 dá 0,75.
multiplica agora 1.200 vezes 0,75, eu vou achar a resposta aqui 900, tá? Achei o primeiro desconto. Aí eu vou para o segundo desconto usando a fórmula. Olha que usando a fórmula vai ficar 900, que no caso é capital agora vai ser o valor que ficou. Capital vezes 1 menos a taxa, que é 12%, que agora o desconto é 12, que é a mesma coisa que 0,12. 1 menos 0,12 dá 0,88, multiplica esses dois que acha a resposta. Então pode fazer dessa forma também. Beleza? Então tá aí. Aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Tem essas 4 formas de resolver para cada. Tá? Resolve da melhor forma possível que vocês acharem. Beleza. Botei aqui alguns exemplos, certo? Esses exemplos aqui é para vocês tentarem resolver agora. Pausa o vídeo e tenta responder agora esses exemplos, certo? Pausaram, responderam, tentaram. Vai lá. Bom, beleza. A gente não tem resposta isso aqui, tá? Eu não coloquei as respostas disso aqui, o cálculo, na verdade. Mas aí a forma de resolver, você pode resolver de uma daquelas 4 formas, tá? Por exemplo, aqui, durante a entre-safra do preço do café, que era R$ 30 a saca, sofreu um aumento sucessivo de 10%, 5% e 15% nos 3 primeiros meses. Qual o preço da saca depois desses 3 meses? Aí assim, você pode fazer o seguinte, se for calcular da primeira forma lá, calcula primeiro 10% de R$ 30, né? 10% de R$ 30. Lembra que 10% é 10 sobre 100, vai ficar 10 sobre 100 vezes 30. Calcula, acha a resposta. Então, isso aí, essa porcentagem que você achou, você vai somar com o valor inicial, né? Que já que houve um aumento. 10% de 30 vai ficar R$ 3. R$ 3 só. Aí, na verdade, depois desse aumento do primeiro mês, vai ficar R$ 33 o preço da saca, né? Que custava R$ 30 a saca, aí houve um aumento de 10%, vai custar R$ 33. Aí depois, no segundo mês, houve um aumento de 5%. Então agora você vai calcular 5% sobre o valor de R$ 33. Aí você vai achar a resposta. Depois calcula os 15% em cima do resultado que ficou. Aí você vai ter o resultado final, tá? Que foi tudo aumento. O segundo exemplo aqui, alguns artigos importados fizeram com que o preço de um eletrodoméstico, que era de R$ 170, sofresse 3 descontos sucessivos, de 3%, 5% e 2%. Qual o preço do produto depois dos descontos? Então, a mesma coisa, tá? Já que foi desconto nesse caso, você vai primeiro calcular quanto é 3% de 170, aí você vai achar a resposta, aí o valor que você achar, por exemplo, você calculou, achou 7. Aí você vai pegar 7 e tirar de 170, né? Já que foi um desconto. Aí 170 menos 7 vai dar 163. Aí no segundo desconto, tira 5% desses 163. Aí você vai achar a resposta e tira desse valor. Depois você calcula 2% e tira do valor e você vai achar o resultado final, certo? Então escolhe aí uma das 3 formas de resolver que vocês conseguem. Beleza. Já estou até cansando já aqui, ó. Vamos lá. O próximo assunto e último aí de hoje, tá? É juros simples e juros compostos. Certo? Então, olha só. Nos juros simples, os juros é cobrado apenas em cima do montante que foi emprestado, ou seja, do capital inicial. Já nos juros compostos, os juros são calculados sobre o montante emprestado somados aos juros acumulados em cada período, ou seja, juros sobre juros. Essa é a definição de juros simples e compostos, tá? Tenho certeza que muita gente não entendeu, mas vamos lá. Juros simples, gente, quando eu vou calcular juros sobre um valor, esses juros sempre vai ser em cima do capital inicial, sempre. Já nos juros compostos, o juros sempre vai ser em cima do montante, do valor que ficou no mês anterior. Professor, não estou entendendo muito bem. Aí aqui fica melhor de entender com exemplos, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Um amigo pega com outro o valor de R$ 100. Então, vamos supor que você pegou com seu amigo aí R$ 100 emprestado. E ele pagará esse dinheiro depois de 3 meses, tá? Depois de 3 meses. Então, me empresta aí R$ 100, daqui 3 meses eu te pago. Aí o amigo diz, não, eu vou lhe emprestar só que só com juros, tá? Você vai ter que pagar juros, é agiota. Agiota.
Se o amigo cobrar um juros de 5%, juros simples, ó, se for cobrado juros simples de 5% sobre o valor emprestado, quanto será pago no final do período? No final do período seria pago quanto? Se cobrar um juros de 5%. A gente olha só que isso aqui é um exemplo de juros simples, tá? Juros simples. Aí, para saber quanto ele vai pagar depois dos 3 meses, observa que vai cobrar 5% todo mês, tá? Sobre o valor de R$ 100. Então, no primeiro mês, vou calcular 5% sobre 100. Tá aqui, ó, primeiro mês. Eu calculo 5% sobre 100. Aí 5% é 5 sobre 100 vezes 100. Quando eu calcular isso aqui, vai dar R$ 5. Então, 5% de R$ 100 dá R$ 5. Ou seja, no primeiro mês, tá? Vai ficar um acúmulo de R$ 105. Logo, ficará para receber R$ 105. R$ 105, certo? No segundo mês, como é que vai ficar? Aí no segundo mês eu calculo novamente 5% sobre o valor, tá? Gente, por que eu vou calcular 5% de novo? Porque é 5% todo mês que vai cobrar. O cara vai passar 3 meses para pagar e o juros simples é 5% por mês. Todo mês vai cobrar 5%. Só que esse 5% vai ser em cima dos R$ 100, que é o valor inicial. Então, olha só, no segundo mês vai ser 5% sobre 100 de novo, que vai ser 5 sobre 100 vezes 100, que dá R$ 5. Ou seja, depois do segundo mês, ele vai ter para receber R$ 110, que vai ser os 105 do primeiro mês, mais os R$ 5, que dá 110. Tá? Ou seja, cada mês que está passando, está aumentando R$ 5 no valor que ele vai ter que receber. Né? Ou que o cara vai ter que pagar, que você vai ter que pagar ao seu amigo. E no terceiro mês vai ser a mesma coisa. Ó. Vai calcular 5% sobre 100, que vai dar 5 reais. Logo, quando somar 110 mais R$ 5, vai dar R$ 115. Ou seja, depois dos 3 meses que você passou e vai pagar o dinheiro, você vai ter que pagar R$ 115, que vai ser os juros. Né? R$ 15 vai ser de juros que você vai pagar depois desses 3 meses. Certo? Então, preste atenção aqui, gente, que aqui é juros simples. Juros simples, a taxa, né, a porcentagem sempre vai ser em cima do capital inicial, sempre em cima do valor que você emprestou. Sempre em cima dos R$ 100 aqui nesse exemplo, tá? O que seria juros composto? Juros composto. Mesmo exemplo, só que agora vai ser sobre juros compostos, tá? Olha só. Um amigo pega com outro o valor de R$ 100 emprestado. Ele pagará esse dinheiro depois de 3 meses. Mesma coisa. Se for cobrado juros compostos, agora, se for cobrado juros compostos de 5% sobre o valor emprestado, quanto será pago no final do período? Quanto será pago no final do período? Então, agora, nesse exemplo, vai ser juros compostos. E, gente, como é que a gente faz? No primeiro mês, a gente vai calcular 5% sobre 100, né? Que é o primeiro mês. Então, 5% sobre 100 vai dar R$ 5. A gente já viu que deu R$ 5. Ou seja, depois do primeiro mês, ele vai ter que pagar R$ 105, né? Os juros do primeiro mês. Aí agora, no segundo mês, já que é juros composto, eu vou calcular 5% sobre o valor que ficou no mês anterior, sobre o montante do mês anterior. Ou seja, agora eu vou calcular 5% sobre R$ 105, que é sobre o que ficou. Observa que nos juros simples, sempre é em cima de R$ 100, sempre em cima do valor inicial. Nos juros compostos, não, vai ser em cima do valor que ficou no mês anterior. Então, vai ser 5% de R$ 105. Quando eu calcular 5% de R$ 105, eu vou achar R$ 5,25. Observa que já aumentou um pouquinho, né? De R$ 5 os juros no primeiro mês, no segundo mês já foi R$ 5,25. Ah, professor, é muito pequena, não aumentou quase nada isso aí. Realmente, nesse exemplo, não aumentou nada. Praticamente não aumentou nada. 25 centavos é pouca coisa, né? 25 centavos. Mas, gente, quando se trata de valores altos e com a taxa de porcentagem maior, isso faz uma grande diferença, tá? Se você deve a um banco sobre uma taxa de juros composto, oxe, o dinheiro que você deve ao banco, se você deve, sei lá, R$ 1.000 hoje, daqui a um ano você pode estar devendo, sei lá, 1.500, R$ 2.000, vai aumentar muito, numa proporção muito, muito maior. Então, juros compostos
sempre vai ser em cima do valor que ficou no mês anterior, tá, gente? Então, 5% sobre 105 vai dar R$ 5,25. Aí eu pego os 105 que ficou, mais R$ 5,25 que eu vou ter, que eu vou estar devendo, né? Vocês vai estar devendo a seu amigo R$ 110,25. E no terceiro mês, eu vou calcular 5% novamente, né? Que é 3 meses. Então, eu vou calcular 5% sobre o montante que ficou. Lembre que o montante que ficou foi R$ 110,25. Então, aqui, ó, 5% de R$ 110,25. Quando eu calcular, vai dar R$ 5,51, tá? Aí eu pego esses R$ 5,51 e somo no valor que ficou anteriormente, né? Então, 110,25 mais R$ 5,51 vai dar R$ 115,76. Então, esse é o final, né? O valor final que você vai ter que pagar com juros compostos. Observe aqui nos juros simples, o valor final que tem que pagar é R$ 115. Tá aqui, ó, R$ 115. Já nos juros compostos vai ser R$ 115,76. Então, aumenta um pouco, tá? Você dever a juros compostos é bem pior do que você dever a juros simples. Beleza? Beleza. Sabendo o que é juros simples e juros compostos, gente, temos aqui a fórmula para determinar juros simples e juros compostos. Como é que eu calculo juros simples? Podemos calcular juros simples, gente, utilizando a formulazinha de juros simples. Aí a fórmula para juros simples é essa aqui, ó, J de juros, tá? É igual a C vezes I vezes T. Esse C é o capital inicial, esse I é a taxa de juros, tá aqui, ó, taxa de juros, taxa percentual, e o T é o tempo. Esse tempo é em quantos meses você vai pagar o seu empréstimo, em quanto tempo você vai pagar a prestação no carro, em quanto tempo você vai pagar a prestação da loja, tá? É o tempo. É 3 meses, é 2 meses, é 5 meses, é 1 ano. Então, é o tempo aí, tá? Então, gente, é J igual a C vezes I vezes T. Ou a gente pode dizer J CIT. CIT. Só para lembrar, tá? Para lembrar melhor, juros é CIT. J CIT. J igual a CIT, tá? Juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza? Isso aqui é a fórmula para calcular os juros. Se eu quero determinar um montante, né, que é o valor total, né, que é o capital mais os juros, é isso aqui, gente. Ó, montante é você fazer C mais J, capital mais os juros, tá? Eu falo já um pouco sobre isso também. Mas montante é isso, é você pegar o capital inicial mais os juros que teve em cima do valor, do capital inicial, tá? Beleza. Exemplozinho aqui bem rápido. Se você pegar emprestado R$ 1.000 agora, ó, pegou R$ 1.000 emprestado de seu amigo, com uma taxa de juros de 10% ao ano, num tempo de 3 anos, o valor de juros cobrado será de quanto? E o montante final será quanto? Olha só, quer que calcule os juros cobrado e o montante no final. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês nessas questões de juros simples e compostos, gente, é que vocês se atentem para a taxa de juros e para o tempo. Se atentem nessas duas informações, por quê? Porque tem que estar na mesma unidade de medida. Essas duas unidades, essas duas grandezas têm que estar na mesma unidade. Como assim na mesma unidade, professor? Olha que aqui é 10% ao ano. 10% ao ano. E o tempo está em ano, 3 anos. Então, se a taxa está em ano e o tempo está em ano, beleza? Não precisa fazer nada, é só calcular na fórmula. Tá? Não preciso transformar o ano em mês ou a taxa que está em ano em para mês, eu não preciso fazer nada nisso. É só calcular em cima da fórmula, tá? Então, se atenta a isso. Aqui está 10% ao ano e aqui está o tempo em ano também. Então, se eu for calcular isso utilizando a fórmula JCIT, né? Essa formulazinha aqui, ó. Lembra que a fórmula é essa. Se eu substituir os valores, vai ficar J, que é os juros, que é o que eu quero achar, né? O valor dos juros cobrados será de quanto? Então, J é igual a capital inicial. Capital, nesse caso, o empréstimo foi de R$ 1.000, então capital é R$ 1.000, vezes I, que é a taxa de juros. Olha que a taxa de juros é 10%, vezes o tempo. O tempo aqui é quanto? É 3 anos. Então, vezes 3. Então, gente, olha só, é só substituir na formulazinha, tá? Então, vai ficar 1.000 vezes 10% vezes 3. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esse 10% em fração, né? 10 sobre 100. Olha cá. 1.000 vezes 10 sobre 100 vezes 3. Aqui eu posso multiplicar 1.000 vezes 10 e vezes 3, tá? Multiplicar tudo. Ou posso multiplicar separado.
eu acho melhor. Olha só. Primeiro multiplicou 1.000 vezes 10, vai dar 10.000, então fica 10.000 sobre 100 vezes 3. Aí 10.000 dividido para 100 vai dar 100, tá? Aí 100 vezes 3 dá 300. Ou seja, os juros, nesse exemplo, né, os juros vai ser de R$ 300. Se você pegar R$ 1.000 emprestado com seu amigo, a uma taxa de 10%, a taxa de juros simples, de 10% ao ano, durante 3 anos, o valor dos juros cobrados vai ser de R$ 300. Tá? Então, no final desses 3 anos, você vai pagar R$ 1.300. Certo? E o montante? Como é que eu determino o montante? O montante, gente, é só você pegar capital mais juros. Capital mais juros, né? Capital mais juros, tá aqui, ó. Montante é capital mais juros. Capital é quanto? 1.000. E os juros? 300. Então, 1.000 mais 300, 1.300, que é justamente o que eu falei aqui, né? É quanto você vai pagar no final desse tempo. Depois de 3 anos, você vai pagar R$ 1.300. Então, tá aí a resposta, beleza? Segundo exemplo aqui, quanto rende, obviamente, se tiver muita informação, dá pausa no vídeo e relaxa um pouquinho, certo? Depois volta. Quanto rende um investimento de R$ 12.000 feito num banco com uma taxa de juros simples de 2% ao mês, durante um tempo de 2 anos? Eu estou esquecendo de colocar aqui, não, tá aqui, taxa de juros simples de 2% ao mês, certo? Durante o tempo de 2 anos. Pronto, aqui, gente, já nessa questão aqui, já é justamente aquilo que eu falei para vocês tomarem cuidado. Olha só, olha que a taxa percentual está em mês, ó, 2% ao mês. E o tempo está em anos, é 2 anos, tá? Então está em unidade diferente, está em unidade de medida diferente. Um está em mês e o outro está em ano. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ou essa taxa que está em mês para ano, ou eu transformo esse tempo que está em anos para mês. Então, qual é o mais fácil de fazer aqui? É você transformar esse tempo que está em anos, transformar para mês. E como é que eu faço isso? Né, gente? Bem facinho. Um ano tem 12 meses, né? Eu vou transformar de ano para mês. Um ano tem 12 meses, se eu quero 2 anos, vai ser 2 vezes 12, né? Ou 12 mais 12. 12 meses mais 12 meses dá 24 meses. Então, ao invés de eu colocar 2 anos, eu coloco 24 meses. Então, tá aqui, ó. Um ano representa 12 meses, 2 anos representa 24 meses. Então, o tempo nessa questão que eu vou utilizar vai ser 24, certo? Vai ficar o seguinte, ó, utilizando a fórmula. Juros é igual a capital, nesse caso é 1.200, olha, 1.200 vezes a taxa, que é 2%, vezes o tempo, que nesse caso é 24. Porque eu botei 24 porque eu tenho que deixar em mês também, né? A taxa em mês e o tempo em mês também. Beleza? Aí calculando isso aqui, 12.000 vezes 2 sobre 100 vai dar 24.000 sobre 100. 24.000 dividido para 100 vai dar 240. 240 vezes 24 vai dar 5.760. Ou seja, a taxa de juros vai ser de 5... A taxa de juros não. Os juros cobrados vai ser de 5.760. Tá? Qual seria o montante? Não está pedindo na questão, mas qual seria o montante? No final de tudo, depois desses juros, depois desse tempo, ele vai ter quanto de rendimento, né? Que é que pergunta, quanto rende um investimento de 12.000? Quanto ele vai ter de dinheiro nesse investimento? Ele vai ter 12.000 mais os juros, que é 5.760, que vai dar 17.760. Beleza? É isso. Como é que eu calculo agora juros composto? Juros composto. Isso é o último, tá? Graças a Deus, isso é o último para terminar o assunto. Cálculo de juros composto. Oxê. Podemos calcular juros compostos utilizando a seguinte fórmula. A fórmula para calcular juros compostos, gente, é essa daqui, tá? É diferente de juros simples, não confunda, porque na questão, se pedir juros simples, você tem que usar JCIP. Se diz que é uma taxa de juros composto, aí você tem que usar essa fórmula aqui, ó. E a fórmula é essa. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa. Isso aqui é elevado ao tempo. É elevado ao tempo. É uma potenciação aqui, tá? É elevado ao tempo. Então, gente, tenta botar na cabecinha de vocês essa formulazinha aqui, tá? Para determinar juros compostos. Coloca na cabecinha de vocês.
M é o montante, C é o capital, I é a taxa de juros e T é o tempo. Tá? Exemplo. Vamos supor que você pegue emprestado um valor de 500 mil reais. 500 mil reais por 3 anos de seu amigo. Que te cobra uma taxa de juros composto de 5% ao ano. Quanto tempo você pagará? Quanto você pagará no final desse período? Então, olha só, está dizendo aqui que é uma taxa de juros composto. Gente, toda questão que envolve juros vai informar se é juros simples ou se é juros compostos no próprio enunciado da questão. Tá? Olha só, juros compostos de 5%. Então, informa. Aí você vai saber se você vai usar a J-City ou vai usar essa formulazinha aqui de montante, tá? De juros compostos. Então, vamos lá. Aqui é juros compostos, então utilizando a formulazinha vai ficar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Se quer achar quanto é que vai ficar o montante, quanto ele pagará, na verdade, no final, vai ficar M, que é o montante, é igual a capital. Esse C vai ser 500 mil, né? Capital investido, capital emprestado, capital que pegou emprestado, vezes ou mais a taxa, observa que a taxa é de 5%, elevada ao tempo, nesse caso o tempo é de 3 anos. Tá aqui, ó, por 3 anos, tá? Então esse Tzinho aqui é 3. Novamente eu atento, olha que o tempo está em anos e a taxa também está em anos. Então está na mesma unidade e não precisa converter nada, certo? Então substituindo vai ficar assim. Capital é 500 mil, vezes 1 mais a taxa que é 5%, elevado a 3, certo? Aí esse 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,05, né? Tá aqui, ó, 0,05. Aí 1 mais 0,05. Eu só estou calculando o que está aqui dentro, tá, gente? Então, dentro do parênteses. 1 mais 0,05 vai dar 1,05. Aí vai ficar 1,05 elevado a 3 aqui, ó, expoente 3. Aí eu fiquei com 500 mil vezes 1,05, tá? Aí agora o que é que eu preciso fazer agora? Eu vou calcular primeiro quanto é 1,05 elevado ao cubo, elevado a 3. Isso aqui é, assim, juros compostos fica chato de calcular justamente por essa potenciação que sempre vai aparecer. Você vai precisar multiplicar 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Multiplica 3 vezes, né? Porque isso aqui é elevado ao cubo. Quando você multiplicar isso aí, vai dar 1,16. Aí vai ficar 500 mil vezes 1,16. E quando fizer essa multiplicação, vai achar 580 mil. 580 mil reais. Então, se você pegar esse empréstimo de 500 mil reais com a taxa de juros composto de 5% ao ano durante um tempo de 3 anos, então no final você vai ter que pagar 580 mil reais. Isso vai ser quanto você vai pagar no final. Se na questão tivesse pedindo o seguinte, gente, qual vai ser os juros cobrados nesse empréstimo? Qual vai ser os juros cobrados nesse empréstimo? Vocês conseguem perceber quanto vai ser? Se alguém não conseguiu perceber qual é os juros, tá, gente? É bem facinho, ó. Olha o montante final é 580, né? 580 mil. O valor emprestado foi 500 mil. Se pagou 580 mil, então significa que ele está pagando 80 mil a mais. Esses 80 mil a mais é justamente os juros que foi cobrado, 80 mil reais, tá? Eu posso calcular isso fazendo como? Lembre que montante é a mesma coisa que capital mais juros. Para me achar os juros, eu posso pegar montante menos capital. Montante menos capital. Aí eu acho o juros. Tá? É isso, gente. Tá aqui os exemplos. Aí aqui já vem as questões para vocês resolverem, tá? Questões para vocês tentarem resolver aí. Então, essa questão 21 e 22 está no livro de vocês, está na página 19. Tem aqueles alunos, um ou outro, que não tem o livro ainda, tá? Então, vocês assistem aqui pelo vídeo e respondem pelo vídeo mesmo. E vocês que têm um livro, vocês podem responder pelo livro mesmo em casa, certo? Então, essas duas questões da página 19, essas duas questões aqui da página 24, essas duas questões aqui da página 27, essa questãozinha aqui de Enem, que eu deixei aqui para vocês, tá? E essa outra questão aqui de Enem, beleza? É isso, gente. Bons estudos, tá? Estudem de verdade. Gente, todas essas aulas vão ser cobradas de vocês, tá? Vão ser cobradas frequência,
vai ser cobrado, assim, se você está dando a devolutiva das atividades, o professor passa para você a atividade. Se você está respondendo e devolvendo, gente, isso conta frequência, isso vai contar nota para vocês, tá? Então, procurem responder, procurem fazer, estudar, estudem, tá? Até a próxima.